importante. Vamos olhar aqui como tá o grupo do Flamengo. O Flamengo joga hoje, mas tá aí, ó, o Bolívar com 3 pontos em primeiro lugar, o Flamengo com um pontinho que foi do primeiro empate na estreia em segundo lugar, o Milionários que empatou com esse Flamengo em terceiro lugar e o Palestino com nenhum ponto em quarto lugar, Vini Casagrande. Pois é, o Flamengo hoje pega o pior adversário do grupo, dentro de casa, eu acho que é obrigação golear. Pior? Ah, é o pior, sem sombra de dúvidas. O Bolívar, por exemplo, pegou o Palestino fora de casa na primeira rodada e venceu por 4-0. Então, se a gente for parar e analisar, o Flamengo tem a obrigação de fazer pelo menos 4-0. Não porque o Bolívar venceu, mas estamos falando de um Flamengo, que é o favorito do grupo, dentro de casa, Maracanã lotado. Tem que fazer um placar elástico. Eu entendo que o futebol que o Tite apresenta é um futebol pragmático, não é muito de goleada, mas nesse caso eu acho que tem que partir para cima e pensar em saldo de gols, que vai ser extremamente importante, porque o Flamengo, repito, vai ter uma dificuldade muito grande com o Bolívar, tanto dentro de casa, quanto fora de casa, sobretudo por causa da altitude. Já já a gente tem informações sobre o Maracanã. Quem será que vai cuidar do Maracanã na temporada? Será que vai ser Flamengo e Fluminense? Será que o Vasco conseguiu entrar nessa briga? A gente tem também a escalação do Flamengo para esse jogo com novidade. E Vene Casagrande disse que o torcedor rubro-negro vai gostar do que vai ver. E hoje tem esse Flamengo em campo pela Libertadores. A promessa é de casa cheia para essa partida, que é contra o Palestino no Maracanã. O flamenguista estava com saudade de ver o time jogar em casa pela Libertadores. Depois de ter sido campeão no último domingo, o time quer ir em busca de mais um título e aproveitar o jogo no Maraca para alcançar bons números. E para isso, carrega uma sequência invicta em casa pela Libertadores. Jogando no Maracanã, o Flamengo não sabe o que é perder há 5 anos. Ao todo, são 22 jogos invictos, com 19 vitórias e 3 empates. O rubro-negro é o segundo colocado no Grupo E, mas tem a chance de assumir a liderança. Além disso, o time ainda pode bater recorde em jogos consecutivos fazendo gols no torneio. Se marcar hoje, a equipe chegará a 30 partidas seguidas estufando a rede pelo torneio continental. E ainda tem um jogador que anda muito inspirado ultimamente. Pedro já é o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, ficando atrás apenas de Gabigol. Na temporada, o camisa 9 tem 14 gols e 15 jogos e inclusive marcou na primeira partida diante do Milionários na Libertadores. Para o duelo, Tite não vai poder contar com Wesley, que segue se recuperando de lesão muscular no adutor da coxa. E o técnico também deve fazer uma mudança no time. A entrada de Léo Ortiz ao lado do xará Léo Pereira na zaga. Fabrício Bruno vem de 9 jogos seguidos como titular, incluindo os 2 amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha. Além disso, o zagueiro completou os 90 minutos nas últimas 7 partidas. Dessa forma, Tite pretende preservar o camisa 15 de um possível excesso de fadiga física. O restante da equipe deve manter a mesma, que vem sendo cada vez mais titular e que tem conquistado a torcida e conseguido resultados que têm feito a diferença no grupo. Sobe o drone escalação, Vene Casagrande do Flamengo, que vai encontrar o Palestino no jogo de hoje? Pois é, tem uma mudança no time titular, essa mudança que o torcedor estava pedindo há muito tempo, não no lugar desse tal jogador que eu vou citar agora, mas a torcida estava a torcida estava pedindo para esse jogador entrar no time, independentemente do lugar de quem. Mas vamos lá. Começa com qual letra? Começa com L. Você quer começar do ataque para a defesa? Do ataque, vamos lá. É Você isso. consegue? É bom que eu trabalho minha memória aqui. Vamos lá. Massa cinzenta. Pedro no gol, Luiz Araújo. No gol? Não, no ataque. Ai, no ataque, desculpa. Pedro no gol. Pedro no Aí ataque. o Palestino já tá, ó. Aí, rapaziada. Pedro no gol. Eu ia fazer uma piada, mas não. Parece vamos, São Paulo, pô. Vamos lá. Pedro no ataque, Luiz Araújo, Cebolinha, Arrascaeta, Nico de la Cruz, Pulgar. Esquerdo, Lateral esquerda, Ayrton Lucas, Direito. Varela na lateral direita. Tchau, 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 tchau. Léo Pereira, E? Léo Ortiz e Rossi no gol. Aí, eu consegui, viu? Com muita dificuldade. Léo Ortiz é a Léo grande Ortiz, novidade. exatamente. No lugar do Fabrício Bruno, como bem disse a Alça ali no VT, o Fabrício Bruno veio de uma sequência muito grande e o Tite optou por botar o Léo Ortiz como titular no jogo de hoje. Acredito por ser um jogo mais fácil que o jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense fora de casa. De fato, um jogo no Maracanã para o Léo Ortiz estrear
É melhor, para o jogador é melhor, acho que ele vai ficar mais leve, mais tranquilo, vai ter o apoio da torcida, contra o adversário teoricamente mais fácil. A ver agora como que vai ser a estreia do Léo Ortiz, algo que o torcedor rubro-negro estava muito ávido para ver. Vamos ver como é que o Léo Ortiz vai desempenhar dentro de campo. Vai jogar pelo lado direito, que é o lado do Fabrício Bruno, então o Léo Pereira do lado dele. Vamos ver como é que o Léo Ortiz vai desempenhar dentro de campo. E o Léo Ortiz vai estar do lado dele, ou Pedrosa? Não, né? É porque o Léo Ortiz ele tem muita facilidade com as duas pernas, né? Então ele joga prioritariamente do lado esquerdo, mas ele também pode fazer esse lado direito com tranquilidade justamente por essa facilidade. Eu entendo também que isso tem a ver com o desgaste do Fabrício Bruno, que é um jogador importantíssimo para o Flamengo, mas hoje, além de vencer, além dos 3 pontos, além da matemática, o torcedor do Flamengo está esperando uma boa atuação dentro da Libertadores, coisa que não aconteceu na primeira partida. Então, mais do que vencer, o Flamengo precisa mostrar desempenho, porque a gente está falando aqui de um time que tem um alto investimento, um grande técnico, grandes jogadores e vai com o time praticamente completo. Eu diria que 100%, porque a questão do Fabrício Bruno é uma opção. Então, o Flamengo hoje tem que vencer e convencer. Aquela velha história. Ô, Vene Casagrande, para lembrar a galera de casa, a temporada do Fabrício Bruno, para quem fala, ai, mas está começando agora, os caras já estão cansados. Fabrício desempenhou no Carioca, né? Fez a pré-temporada, voltou, desempenhou no Carioca. Ele quebrou o nariz, botou o nariz no lugar, jogou com o nariz quebrado, depois foi para a seleção brasileira e jogou e foi para o jogo da Libertadores, né? Que era da altitude. E na seleção brasileira enfrentou o forte ataque da Inglaterra, o forte ataque da seleção espanhola, fuso horário, viagem. Eu fiz uma conta rápida. Sofreu pênalti que não marcaram. Teve isso. Fernanda E falou. jogou bem as duas partidas. Então, assim, vem desempenhando muito bem. Não só em quantidade, mas também em qualidade. Eu aposto em dinheiro que se alguém perguntasse para o Fabrício Bruno, ele ia querer entrar em campo hoje, sem sombra de dúvidas. Mas acredito que o Tite, ao tomar essa decisão, ele está levando em consideração também outros departamentos, o que falam para ele. Risco de lesão, provavelmente. Mas eu espero, aí é a minha opinião, eu espero que seja uma opção apenas física, que o Léo Ortiz não se torne titular na vaga do Fabrício Bruno. Para mim é questão de meritocracia. Fabrício Bruno e o Léo Pereira, eles vêm desempenhando há muito tempo. O Léo Ortiz acabou de chegar, ele que busca a vaga dele no time titular no dia a dia. Mas acredito que seja assim, ô Pedrosa. Lembra no jogo da Libertadores, que você trouxe que talvez o Fabrício não ia conseguir jogar? A gente até levantou o debate, valeria a pena usar o cara no Carioca e não na Libertadores? Vocês lembram disso? Sim. E acabou que as coisas foram acontecendo. E a gente até trouxe, olha, a altitude, tem que chegar lá e ver quem tá bem e quem não tá legal. A dupla que foi o destaque do Campeonato Carioca não tomou nenhum gol, essa dupla, porque o gol que o Flamengo sofreu foi com um time alternativo. Quer dizer, eu acho que está bem dito que a dupla hoje titular do Flamengo é o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, né? Não. Qual time do mundo tem um titular da seleção brasileira e não coloca para jogar? Isso não existe, né? Então, o Fabrício Bruno, para mim, é o titular absoluto e se a zaga em algum momento no ano passado foi problema, porque realmente foi essa vulnerabilidade, hoje não é mais. Então, você tem um elenco, você tem uma insistência para contratar um Léo Ortiz justamente para esse tipo de situação, para você poder não ficar com a corda curta em jogos que são importantes como a Libertadores. Eu já falei aqui sobre a decisão de ter colocado o Fabrício Bruno para jogar o Carioca e ter colocado ele também na Libertadores, e aí teve problema de físico e o Flamengo não desempenhou o que tinha que desempenhar. A verdade é que o Flamengo era para ter ganhado do Milionários na estreia. Mas isso aí é uma decisão do treinador, junto também com o departamento fisiológico. O que eu não encaro hoje como uma coisa correta é colocar o Fabrício Bruno no banco por opção. Eu acho que isso não é o melhor. Olha, põe aqui, por favor, você não viu, Pedrosa, que você estava falando? O Caio mandou o seguinte, Pedro no gol, quase engasguei com o meu almoço aqui. Calma aí, Vene Casagrande. Perdão, Caio, perdão. É porque eu fui lento nessa história. Mas vou te falar, a fase do Pedro é tão boa, capaz de se botar no gol e ele defender tudo, tá? É verdade. É verdade. Agora, a gente sempre fala por aqui a questão, ô Vene Casagrande, do que hoje o torcedor do Flamengo encara como o banco de reserva. Alguns anos atrás tinha uma chiação, o fulano no banco, o ciclano no banco, não pode. E hoje é super normal você encontrar grandes nomes sentados no banco de reserva. E o nome disso é elenco, né? Não, é elenco e vai ser super normal também a gente poder observar o Tite e girar esse elenco. Porque a gente está falando de uma temporada extremamente desgastante. Vai chegar um determinado momento que o Flamengo vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo.
com certeza todo mundo vai jogar. Hoje, quem é reserva, em determinado momento, vai se tornar titular. E, por exemplo, a gente vê um Bruno Henrique na reserva, num primeiro momento pode ser estranho, mas hoje não é mais estranho, porque a gente sabe que ele vai entrar no jogo e pode desempenhar como desempenhou contra o Nova Iguaçu quando fez o gol da vitória. Mas já foi estranho, o torcedor já chiou, mas houve uma maturação dessa cabeça do torcedor rubro-negro de entender que esse processo de performance perfeita chegou num ponto que isso vai acontecer. E, na minha opinião, a maturação total aconteceu quando o Dorival escolhe ter um time para a Copa e um time para o Brasileiro e vence dos dois lados. E ele, eu não lembro de alguém ter feito isso no Brasil, de ter um time para uma competição, um time para outra e ganhar as duas competições, né? Eu não me lembro disso ter acontecido. E o Dorival conseguiu fazer isso em tão pouco tempo. Eu acho que ali foi a maturação total desse torcedor rubro-negro. E olha, a licitação do Maracanã, ela ganhou um novo capítulo na disputa da dupla Fla-Flu com o Vasco da Gama. Vene, quem está mais próximo desse final feliz, que vai cuidar do Maracanã nos próximos quantos anos? Que a licitação é de ano em ano? 30 anos. 30 anos. São 30 anos? É uma licitação... Fala aquela sua frase. Eu não deveria, mas eu vou te dar boa tarde. Eu não deveria, nem eu, nem o Vene, nem o Pedrosa. Pois é. Porque é todo dia isso. Vocês ficam lá, mas eu almoço há 80 anos vendo aquilo, plim. Problema, muda. Uma hora a gente chegou, fala um monte de coisa. Já falei, Pedrosa entrou de sunga hoje. A gente botou a roupa agora, tem uns 10 minutos. Eu não vi, vou olhar no YouTube. Não tem, a gente tirou. Fala, Vini. Pois é, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, muitos torcedores do Flamengo se perguntam assim, por que o Flamengo ainda tem interesse no Maracanã, sendo que está trabalhando para construir um estádio próprio. Está trabalhando? Está trabalhando. Eu acho que dessa vez o projeto vai sair do papel, embora seja ano eleitoral, mas dessa vez, de fato, o Rodolfo Landim quer tirar esse projeto do papel. Para o torcedor entender, gente, para construir um estádio próprio não é da noite para o dia. Isso demora anos. E durante esses anos, onde o Flamengo vai jogar? O Flamengo quer jogar no Maracanã e continuar com a parceria junto com o Fluminense. Aqui o que eu vou falar não é o que o Vene Casagrande está falando, é o que pessoas dentro do Flamengo falam. Eles já até estão comemorando, porque na opinião deles, a dupla Fla-Flu vai conseguir ganhar essa licitação por questão de pontuação. Tem uma pontuação lá que a licitação precisa ter e na opinião e na visão deles, eles conseguiram uma pontuação maior do que o Vasco da Gama junto com a W Torre. É isso, Pedrosa? Sim. Junto com a W Torre conseguiu essa pontuação. Então, a dupla Fla-Flu já está até comemorando nos bastidores, no caso, a vitória dessa licitação e poder continuar administrando o Maracanã. E aí, desse jeito, aqueles problemas antigos, eles continuam, né, Pedrosa? O Vasco, naquele momento, ele entrou nessa licitação para justamente ter o direito de concorrer. Só que o Vasco sofreu um duro golpe nesse sentido de conseguir essa pontuação máxima e ficar equivalente ao Flamengo e o Fluminense. Por quê? Porque o Vasco inicialmente contava também com a iniciativa do Botafogo, querendo jogar alguns jogos no Maracanã. Mas pela relação do Botafogo com o Landim, do John Textor com o Landim, o Botafogo não quis entrar nesse edital e que daria uma pontuação a mais para o Vasco. Então o Vasco teve que recorrer Era suficiente? O Vasco teve que recorrer a clubes como o Santos e o Brusque, que aí entra outro regulamento da CBF, onde também o Flamengo e o Fluminense se apoiam de que os times não podem fazer mais de 5 jogos fora do próprio estado. O Vasco só teria 34 jogos lá, porque o Vasco tem em São Januário, mas o fato é que hoje está muito mais próximo de Flamengo e Fluminense conseguirem essa licitação. Pode ser que o Vasco nos próximos 30 dias entre com algum pedido de impugnação, porque a grande contestação do Vasco sempre foi a forma como esse edital foi feito, e não a questão de você conseguir a pontuação ou não. Se eu não me engano, nessa pontuação, o Flamengo tem 30 pontos a mais do que o Vasco por conta desse compromisso esportivo, não só com o Maracanã, mas também com o Maracanãzinho, para jogos de futsal, vôlei e basquete. Então hoje, Fernanda, a minha situação, o que eu penso nesse sentido, é que o Vasco pode até judicializar tudo isso aí. Mas, novamente, a licitação vai para o Fluminense e toda vez que o Vasco quiser entrar para jogar no Maracanã, vai judicializar e vai ser a mesma história nos próximos 30 anos. O ponto tem que lembrar que o Vasco muito provavelmente vai ter a reforma de São Januário. E aí, onde é que o Vasco vai jogar? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder, porque com essa situação do Maracanã, onde Flamengo e Fluminense se comprometem a jogar mais de 70 jogos, porque tem os jogos dos seus próprios times,
Qual a data que vai sobrar para o Vasco? Não vai ser mais um termo de permissão de uso, vai ser uma licitação. Então, é algo além do termo de permissão de uso. No edital, ele ainda prevê que os times cariocas podem jogar no Maracanã. Mas se a briga já era grande anteriormente, ela vai ficar maior ainda. Então, é uma coisa que... Quantos jogos o Vasco jogou no passado? 3? Não, foram um pouco mais de 3, se eu não me engano, tirando o Carioca, né? Aí sim, foi Atlético Mineiro, eu acho que só, tirando o Carioca. Pode citar aqui as propostas de cada clube? Pode. Vamos lá. Primeiro, essa informação foi publicada primeiramente pelo Rafael Zarco, do GE, nós confirmamos. Propostas técnicas pelo Maracanã. Flamengo e Fluminense, para atuar 77 jogos no ano, no Maracanãzinho, 54 do Fla e 9 do Flu. Vasco e W Torre seriam 74 jogos, sendo 35 do Santos, 34 do Vasco e 5 do Brusque. No Maracanãzinho, 12 jogos no futsal do Vasco. E aí eles iriam abrir também para o basquete do Vasco está voltando aí para poder chegar a essa pontuação. A verdade é que a gente já falou aqui, né? Existe uma renovação de termo de permissão de uso viciada. Nesse edital, o Vasco contesta muito a forma como esse edital foi feito, porque ele foi feito na cabeça do Vasco, na opinião do Vasco, direcionada para a dupla Fla-Flu ganhar de novo, e por isso o Vasco contesta. Mas é muito complicado também o vascaíno conseguir se defender com 35 jogos do Santos e alguns do Brusque. Eu acho que isso na minha visão aqui, é uma situação meio complicada de você contestar. Você vai entregar o Maracanã para Flamengo e Fluminense ou você vai entregar o Maracanã para Santos e Vasco? Eu sou a favor de todos os clubes poderem jogar no Maracanã. Agora, dessa forma, com o próprio Santos tendo até mais jogos do que o Vasco, fica complicado a gente defender algum tipo de proposta. Inclusive, no Flamengo trataram isso como piada, assim, de fato. Então, quando viram a proposta do Vasco da W Torre, eles falaram, cara, assim, não tem como, não faz o menor sentido. Como é que o governo vai ceder para uma dupla que quer botar mais jogos do Santos, que nem é do Rio de Janeiro, e 5 jogos do Brusque, com todo respeito ao Brusque? E por que tanto jogo do Santos? Para justamente chegar... Não, tudo bem, mas... Poderia ser mais jogos do Vasco, não? Não, a questão é a seguinte, o Santos deve fazer a reforma da Vila Belmiro então também. Tem um motivo, Exato. A Vila vai ficar fechada. Só que o ponto o próprio edital também, e aí o edital também se baseia, o Flamengo e o Fluminense, no regulamento da CBF, onde você pode jogar apenas alguns jogos fora do seu próprio estado. Então o Santos teria que acenar para a CBF, por exemplo, que vai jogar sempre no Maracanã, até a reforma da Vila Belmiro. O ponto, para mim, principal o Vasco, enquanto ele não decidir a questão da reforma de São Januário, ele não poderia, por exemplo, falar eu vou mandar 50 jogos no Maracanã. Sim, porque não vai. não vai. Porque não vai, entendeu? Então essa é a questão. Acho que só tem um caminho para o Vasco, Newton Santos. Chegar num acordo com o Botafogo. Ou Volta Redonda. Que E o Vasco contava com deslocamento é um grande. Botafogo, por exemplo, sei lá, fazendo 10 jogos no Maracanã, mas isso não aconteceu. Então eu acho que essa licitação, por conta disso tudo, para chegar a essa pontuação, o Vasco incluiu Santos e Brusque. Mas no final nasceu morta, né?